nesse vídeo eu vou contar para você um pouco a história da pintura Bauer-Maleray, vou explicar, né, o que ela significa, o que ela representa, contar um pouco de como ela surgiu, os significados que os elementos têm na pintura Bauer e também contextualizar, trazer o Bauer para os nossos tempos atuais e contar como eu me relaciono com essa técnica. Bauer-Maleray é uma palavra alemã que quer dizer pintura campestre. Bauer é campestre, Maleray é pintura. Essa técnica surgiu no século XVII, teve o auge, seu apogeu no século XVIII e depois ela desapareceu, mas ela nunca deixou de existir, tanto é que hoje nós estamos aqui em pleno século XXI pintando Bauer, ensinando Bauer e compartilhando o Bauer-Maleray ou Bauer como a gente chama. Para entender a história do Bauer, a gente vai ter que entender também um pouco a história da pintura decorativa. As pinturas decorativas, né, as técnicas assim denominadas, e o Bauer-Maleray é uma técnica de pintura decorativa, elas surgiram por iniciativa dos marceneiros. Tá? Então, os marceneiros eram as pessoas responsáveis a produzir móveis, objetos, né, peças da casa, portas, janelas, com madeira. E como em alguns casos, né, em alguns momentos, eles não tinham acesso a todos os tipos de madeira disponíveis, ou porque não era permitido mesmo trabalhar com qualquer tipo de madeira, ou por conta do custo, né, principalmente por isso, porque alguns materiais acabavam sendo mais nobres e não eram acessíveis a todas as pessoas, os marceneiros passaram a desenvolver técnicas alternativas, né, de pintura da madeira para transformar um material mais comum em outro material, dando um aspecto diferente, imitando outros acabamentos. Então, primeiro, os marceneiros faziam pinturas mais simplificadas, com stencils, usavam formas geométricas e não usavam muitas cores, né? Eles trabalhavam com algumas cores, o preto, o vermelho e tons de madeira, pintando aqueles móveis, aquelas peças, imitando outros materiais. Era muito comum também eles imitarem a machetaria, que é uma técnica em que a gente faz uma espécie de um patchwork com diferentes tipos de madeira, né? A gente desenha com diferentes tipos de madeira para criar, assim, elementos decorativos. Então, os marceneiros faziam essas técnicas alternativas, e daí surgiu a pintura decorativa, para imitar outros acabamentos. As pessoas comuns, né, os camponeses, né, naquela época a esmagadora maioria das pessoas morava no campo, eles não tinham esses mesmos recursos, então eles passaram a fazer uso das técnicas de pintura decorativa para restaurar, renovar, né, os seus próprios móveis. Então os fazendeiros, as pessoas do campo, pintavam seus móveis, pintavam seus objetos e foram eles que introduziram os temas florais, a pintura de pássaros, de outros animais, né, nos móveis, enfim, nas peças de suas casas. E não é à toa que aqui no Brasil a pintura barroca é o Bauer-Maleray, né? Elas surgem no mesmo período. E embora o Bauer seja uma técnica folclórica alemã que surgiu principalmente na região da Bavária, no sudoeste da Alemanha, ele estava presente também em outros países, por exemplo, na Áustria e na Suíça. E existem algumas características que diferenciam bastante a pintura alemã, da austríaca, da Suíça e de outros países da Europa, porque afinal de contas, em todos os países havia já essa prática da pintura dos móveis e dos objetos da casa com motivos florais. Bom, e foram justamente esses fazendeiros, camponeses, né, que se tornaram os artesãos do Bauer, que trouxeram os elementos como flores, pássaros, outros animais, algumas frutas para suas pinturas. Foi naquele momento que as pessoas passaram a pintar esses motivos em objetos da sua casa, como armários, baús, portas, janelas, alguns instrumentos de trabalho e alguns objetos utilitários, como tachos, colheres, pequenos armarinhos de guardar alimentos e coisas assim.
Essa tradição, né, de pintar esses elementos da natureza também era uma forma de resgatar um pouco, né, aquele convívio com esses elementos tão próximos deles, né, afinal de contas a gente está falando de camponeses, para dentro de suas casas. Uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que nós estamos falando de países da Europa, países do hemisfério norte, uma região que tem um inverno muito rigoroso. Então era muito comum que as pessoas passassem o período do inverno, né, dentro de casa e fizessem atividades, se ocupassem de coisas internas. Então era justamente naquele momento do inverno que elas restauravam seus móveis, recuperavam suas ferramentas, cuidavam dos objetos de uso do cotidiano, né? Então o Bauer também é um pouco essa prática, né, de você recuperar aqueles objetos que têm utilidade e significado e dar uma nova vida, né, renová-los e trazê-los de novo para o nosso dia a dia. Bauer é uma pintura muito didática, muito fácil de ser praticada, de ser ensinada. Ele tem quase como uma cartilha para ser seguida. Por isso que os guias de pinceladas também funcionam tão bem. Seguindo aqueles movimentos, a gente consegue reproduzir os motivos de forma muito bacana. O Bauer tem também uma característica muito especial. Como ele é uma pintura ingênua, né, uma pintura, como a gente costuma falar, naif, os elementos são reproduzidos numa visão bidimensional. A imagem que a gente vê das flores é sempre frontal, não são pinturas que tentam, vamos dizer, reproduzir fielmente os elementos com volume, com profundidade. Então é uma técnica que é fácil da gente, vamos dizer assim, dividir em motivos, em etapas, em elementos para a gente seguir e fazer a nossa pintura. O Bauermalerei, para mim, não é só uma técnica de pintura, embora seja uma técnica muito gostosa de fazer, que eu pratico há muitos anos, há mais de 35 anos eu pinto o Bauer e gosto muito dessa pintura, gosto de fazer e de ensinar. Mas ela é para mim também um modo de vida, é um jeito de pensar. Mesmo estando aqui hoje no Brasil, no século XXI, totalmente distante daquela Alemanha do século XVII, eu me sinto muito próxima do Bauermalerei porque eu tenho os mesmos princípios. Eu trago essa pintura decorativa para minha casa, para o meu ateliê, buscando esse mesmo aconchego, né? Esse mesmo resgate das coisas que são belas e bonitas que a natureza nos proporciona, que são as flores, os pássaros, os animais, trazendo isso para casa, para dentro de casa, com uma prática artesanal que é muito gostosa de fazer e muito acessível.